Bom, bom dia novamente. Meu tempo está reduzido aqui, vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sei que o pessoal está com fome, né? Eu não entendo muito de boi vivo, mas eu sei que tem churrascarias na cidade e tal, acho que não vai dar tempo para o pessoal ir a uma churrascaria, mas de qualquer maneira vamos tentar ser breves aqui. Eu gostaria de dar boas-vindas às pessoas que não são daqui da cidade. Aqui é a terra do Almirante Tamandaré, patrono da Marinha, terra do marinheiro Marcílio Dias, herói da Batalha Naval do Riachuelo. Então, uma satisfação para nós da Capitania dos Portos recebê-los aqui, autoridades aí dos círculos federais, estaduais, pessoal da iniciativa privada. E eu vou tentar passar aqui a nossa parte aqui, o que a Marinha faz nessa vou chamar faina, que é uma gíria que a gente usa muito na Marinha, para contribuir para essa faina de exportação de bois, né? Para começar, eu queria mudar aqui, navio de carga viva a gente chama de navio do boi, tá? Para ficar uma coisa mais engraçada. Não gostamos de inspecionar o navio do boi, porque já foi até falado aqui que são sucatões, né? Então a gente já leva o macacão mais velho, as tripulações são meio piratas, né? Aquele pessoal do Oriente Médio ali, cheio de coisa escrita em árabe, enfim, o ambiente ali dentro é meio hostil à primeira vista. Depois a gente se enturma ali com os tripulantes, tudo, e acaba dando tudo certo. Então aqui a missão aqui da Capitania dos Portos, né? Zelando pela segurança da navegação, pela salvaguarda da vida humana e pela prevenção da poluição hídrica. Segurança da navegação seria o navio dispor de um radar, por exemplo, que possa observar os alvos em 360 graus ali em volta dele. Tem um GPS para tirar a latitude e longitude precisa, né? Salvaguarda da vida humana no mar, aquela questão de colete salva-vidas, embarcações de salvamento, sistema de comunicação internacional para pedir socorro, que é o GMDSS, né? Prevenção da poluição hídrica. Entra tudo aí, poluição por óleo, poluição por esgoto. Dentro da poluição do esgoto a gente tem também os dejetos dos animais, poluição do ar. A gama é muito ampla aqui, né? Pode seguir, por favor. Então vamos seguir esse sumário aqui. As nossas atribuições aqui dos inspetores navais e dos vistoriadores, as normas de referência. O pessoal reclama muito aí que não tem norma, a Marinha tem norma a dar com pau, né? Tanto que se um dia acabarem os navios na Marinha, vai sobrar uma forma indefinida de vida gerando papel por todos os lados. Então a gente tem muita norma, nesse ponto nós estamos bem aí, né? Procedimentos preliminares para a realização da vistoria, a execução da vistoria, o resultado da vistoria e a emissão da declaração, que seria uma autorização. E vou falar rapidamente aqui sobre o acidente ocorrido com o navio Haidar, lá em Vila do Conde, a parte mais técnica ali, porque o navio emborcou, etc, etc. Podem ficar tranquilos que aqui em Rio Grande isso não vai acontecer. Bom, então, inspetor naval sou eu aqui, o comandante Ubiraí, os dois tenentes estão se formando, né? É um oficial da Marinha de Guerra ou Marinha Mercante com certificado de conclusão do curso de inspetor naval contratado pela Autoridade Marítima Brasileira, que é o comandante da Marinha. A inspeção naval destina-se a fiscalizar a manutenção do cumprimento de diversos requisitos estabelecidos pela legislação nacional e internacional que determinam as condições de segurança operacionais das embarcações. Ela é feita de surpresa, né? Já o caso da inspeção do navio de carga viva, ela é agendada, ok? Então, os tipos de inspeção naval: Port State Control, quando se trata do navio estrangeiro, ou Flag State, quando é um navio brasileiro. Pode seguir. Vistoriador naval, nós temos aqui o Ricardo. São oficiais da Marinha ou civis contratados e aprovados em curso para a formação de vistoriadores navais. No caso, o Ricardo é tecnólogo em construção naval. Vistoria já é uma ação mais de engenheiro, por assim dizer, né? Uma ação eventual, periódica, pela qual é verificado o cumprimento de requisitos estabelecidos em normas nacionais e internacionais referentes à prevenção da poluição, às condições de segurança e habitabilidade de embarcações e plataformas. Aqui alguns tipos de vistoria: análise de planos, certificado de arqueação, de borda livre, perícia de condição, aqui para navios graneleiros, para o navio do boi também a perícia de condição, que a gente chama, tração estática para rebocadores, ok? Então aqui é um quadro resumo.
Interessante que a perícia de carga viva envolve tanto inspetores navais quanto o vistoriador naval. O papel aí do vistoriador naval ele vai ser mais com a parte estrutural, com a parte de estanqueidade, né? Uma vez que o navio ele tem que flutuar, né? Navegar, combater e flutuar, né? Quando a gente está na guerra. Mas nesse caso aqui do navio do boi é navegar e flutuar. Então, o vistoriador naval é muito importante porque ele é um engenheiro naval, praticamente. Então, ele vai verificar aí os navios são antigos, são navios adaptados. E então, foi levantado aqui pelo senhor Ricardo, né, da ANTAC, se não me engano, que a exigência de navios com menos de 20 anos. Isso daí eu acho muito difícil de acontecer, porque o custo-benefício, né, de se manter navios novos para esse tipo de transporte, eu tenho minhas dúvidas da viabilidade disso. Tá? Na realidade, se for um navio construído no Japão, ele tiver 25 anos de uso, ele opera muito melhor do que um navio construído na China com 10 anos de uso. A gente vê isso aqui pela prática aqui das nossas inspeções. Então, se o navio tiver sido bem adaptado, tiver feito uma boa revisão de casco, de máquinas, ele pode ter mais de 20 anos de operação e ainda atender aí as exigências da segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição. Próximo. Então, as legislações aqui que nos amparam, né, é a Convenção Internacional de Salvaguarda da Vida Humana no Mar, o SOLAS, a Convenção de Poluição, MARPOL, Maritime Pollution, as linhas de carga load line, esse aqui é para certificação, preparação de marítimos, aqui é o Regulamento Internacional para evitar o barroamentos no mar, e outras muitas convenções, né? Decorrentes dessas convenções nós temos os códigos, que são documentos mais detalhados, mais técnicos, né? Então, por exemplo, o SOLAS é aquela coisa do efeito desejado, né? O navio tem que ter, por exemplo, equipamentos de combate a incêndio para combater qualquer tipo de incêndio. Aí no código, que eu nem citei aqui, o ISS, né? Que é o de combate a incêndio, ele vai no detalhe, a cada tantos metros tem que ter um extintor, se for porão de carga, tem que ter um sistema fixo de combate para praça de máquinas, tem que ser um sistema fixo de CO2. Se for navio químico, tem que ter um sistema de espuma mecânica e assim por diante, né? Então, os códigos eles vão no detalhe dessas convenções aqui, que são como se fosse assim uma lei, isso aqui seriam os decretos, né? Então, para cada tipo de navio a gente tem um código, não tem o código do boizinho ainda. Pode ser que evolua aí agora, depois desse evento aqui. Tá. A legislação nacional, decorrente dessas normas internacionais, são assinadas ali pelo pessoal da Organização Marítima Internacional, IMO, depois vai para o Congresso Nacional, o presidente sanciona e tal. Então, nós temos algumas leis, né? A Lei da Segurança do Tráfego Aquaviário, que é a principal. A lei do óleo, que é a lei da prevenção da poluição, que não fala só de poluição do óleo, mas também fala de resíduos, fala de esgoto, alguma coisa sobre água de lastro também, que é uma coisa muito importante hoje em dia. Essa outra lei aqui que define a autoridade marítima. E as normas da Marinha, no caso as normas da autoridade marítima, que são feitas pela Diretoria de Portos e Costas, que é o nosso órgão técnico superior, né? Todas as capitanias e delegacias da Marinha, delegacia não tem nada a ver com polícia, é uma capitania menor, tá? Elas são subordinadas tecnicamente à Diretoria de Portos e Costas, lá no Rio de Janeiro. E, então, a Diretoria de Portos e Costas, ela baseada nessas leis, nas convenções e nos códigos internacionais, ela elabora as normas da autoridade marítima, que valem para todo o Brasil, inclusive para navios estrangeiros. Nós ainda temos as Nortec, porque a Norman, por exemplo, você pode baixar na internet, qualquer pessoa pode baixar. A Nortec já são mais para nós, então nós temos acesso na nossa intranet. E as normas e procedimentos das capitanias. No caso aqui, a Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, ela tem uma norma específica para procedimento de entrada de navios, para fundeio, tamanho dos navios que vão entrar, o calado, etc. Então, cada capitania elabora suas normas ali para controlar o seu quintal aqui, ok? Bom, então vamos agora falar sobre o nosso trabalho propriamente dito, que se resumiria no quê? Em garantir que o navio navegue com segurança até o porto de destino para onde vai esse gado, ok? Então, inicialmente, né, tem até o pessoal da Sagres aqui, que é a agência que trabalha muito com essa parte de exportação de carga, né?
é feito um requerimento via agência marítima, né, porque o navio ele é estrangeiro, eles são apoiados aí por agências marítimas, que fazem esse meio de campo com Marinha, com a Receita Federal, Polícia Federal, com o Porto, né? Paga uma guia de recolhimento da União e feito o agendamento. Normalmente com 72 horas de antecedência a gente agenda isso daí, né, para inspecionar o navio. Coincidentemente, o mesmo navio que a senhora Mirella falou, o Ardé, foi inspecionado por nós agora no dia 25 de abril aqui em Rio Grande. E vamos seguir o checklist das normas da Autoridade Marítima para embarcações de mar aberto, que é a Norman 01. Então, falando um pouquinho mais sobre a Norman 01, ela tem 800 e poucas páginas. Eu mesmo confesso que eu não consegui ler ela inteira, mas a gente dá aquele Ctrl F, né, quando vai achar alguma coisa importante, acaba achando ali. Inclusive, o capítulo relativo à vistoria de carga viva, né? Então, no caso aqui, a aplicação dela para nos orientar para proceder a uma vistoria padronizada em todo o Brasil com relação a embarcações tanto brasileiras quanto estrangeiras, destinadas ao carregamento de carga vivas em portos e terminais nas águas jurisdicionais brasileiras. Então, algumas definições aqui, que eu vou até pular, o que é carga viva, todo mundo sabe, né? Por sinal, até fazer uma brincadeira aqui, eu sou de São Paulo, capital, né? Fui criado no asfalto, então eu tenho um pavor no negócio de gado, de boi, esse negócio todo aí. Uma vez minha mulher, ela é pesquisadora aqui da FURG, ela me colocou num esquema aí para ajudar ela a coletar uns insetos. Aí eu fui numa fazenda, eu ficava apavorado com aquilo lá, né? Mas, por outro lado, dentro do navio, eu me sinto à vontade. Desço nos porões, faço inspeção ali, tem os filipinos ali, que olham às vezes pra gente com aquela cara, né? Comem cachorro, que dizem, isso é tudo fábula, tá? Não acontece nada disso. Mas eu, nesse ambiente marítimo, eu me dou bem, mas com relação aos bois, aí eu tenho minhas restrições, né? Então, vamos continuar aqui, senão o pessoal vai reclamar que eu estou falando demais aqui, coisas fora do assunto. Então, as facilidades para carga viva, né, são coisas que nós inspecionamos ali no navio. Eu já vi que muita coisa o pessoal do Ministério da Agricultura também inspeciona, isso é bom, né? Então, o foco aqui, no caso, ventilação. O comandante Ubiraí foi comigo aqui, o Adilson também, na última inspeção, parece que tinha 35 ventilações, né? Ele testou uma por uma, nos 7 convéses de carga de boi. Então, o navio ele tem, além dos geradores principais dele, ele tem 5 geradores em container na popa, e esses geradores se destinam exatamente a alimentar todas essas ventilações para manter os bichos vivos lá dentro. E o Ubiraí é um cara detalhista e vai um por um. Eu já sou mais na amostragem. Testo 1, funcionou, aí pulo mais 3, etc. No final, o navio estava ok com relação à ventilação. Suprimento de água potável. Normalmente esses navios, eles têm os peak tanques de Vante, de Helle, já tem água doce, até prevendo que o dessalinizador tem algum problema, não venha a funcionar, etc. É testado também, mas... e todos os tanques de lastro dele, ele trabalha com lastro, como é que se diz? Fixo, ele não troca o lastro. Então é uma reserva de água doce para alimentar os bichos para chegar até o porto ali, o próximo porto, que às vezes pode levar 15, 20 dias. Suprimento de ração, isso nós não verificamos, mas está citado na norma. Iluminação também é verificado por nós, né? Remoção de efluentes, aí a gente vai ver nos próximos slides aqui. Que é a definição de material não combustível também. Isso aqui é só para citar que o navio ele tem que ter a maior parte das anteparas, etc., das paredes, né? A prova de fogo, etc. O que é a definição aqui da nossa vistoria? Vamos adiante. Esse aqui é o nosso checklist. Não vou ler isso aqui, está com uma letra minúscula. Aqui é uma chatice, aqui fica só para o nosso encargo aí quando a gente for inspecionar o navio. Mas acreditem, o pessoal da Marinha trabalha direitinho, a gente verifica tudo, né? Tanto que navio do boi, geralmente, quando é inspecionado por nós, ele tem deficiência, né? O Pinelli sabe disso, e já sabe que é uma dor de cabeça, né? Pô, a Marinha vai a bordo, então vai ficar levantando tapete ali para descobrir coisa. Não, na realidade a gente vai com enfoque, né, na segurança, e por serem navios antigos, acontece que sempre tem algumas deficiências. Algumas são mais sérias, a gente não autoriza que o navio inicie o embarque de carga até que elas sejam sanadas. Outras nós podemos relevar, dar um prazo para o navio cumprir, etc. Então esse aí seria o checklist, pode seguir.
Aqui a realização da vistoria do ar, aqui o comandante Ubiraí, aqui, ó, bonitão, aqui, tirando foto da área externa do navio para verificar marcas de calado, a parte de ferrugem também. Então nós já começamos a inspecionar aqui a parte de acesso, né, a escada do prático aqui, os ferros, às vezes o navio ele atraca com ferro só âncora, né? O comandante não fala nada, mas a gente já olha ali para ver se está com as duas âncoras, né? Se não tiver perdido a âncora é deficiência. Pode seguir, por favor. Então, isso aqui já foi falado, vou repetir aqui, o navio, para ser inspecionado por nós, ele tem que estar, normalmente, ele pode estar atracado, mas o porto exige que ele esteja fundeado. Então, ele tem que estar fundeado, né, totalmente descarregado, para que nós entremos a bordo e possamos proceder à nossa verificação. Tá? O transporte também é por conta da agência marítima, né? Então, o que aconteceu aqui uns 4 anos atrás? Eu ainda não era inspetor naval, o comandante Ubiraí já era. Chegou um navio do boi aqui, cheio de deficiências. Uma delas eram os tanques de óleo, que ele estava cheio de óleo sujo ali, ele tinha que tirar aquele óleo antes de prosseguir viagem. Só que quando foi feita a inspeção, não tinha essa norma, né, que dizia que o navio tinha que ser inspecionado antes de iniciar a carga. Os inspetores foram lá, colocaram que o navio tinha que tirar todo esse óleo sujo e mais outras deficiências antes da saída. Aí começou a entrar boi ali, entrar boi, ficou um cheiro insuportável na cidade, os boizinhos fazendo cocô ali, não podia jogar na água, porque é poluição, e começaram a cobrar da Marinha. Marinha, você não tem que liberar esse navio. A cidade está totalmente poluída aí por esse navio do boi, e etc, etc. Bom, o fato é que a gente acabou liberando o navio, por pressão aqui da cidade também, uma vez que o comandante lá do navio, o armador, não conseguiu sanar todas as deficiências. Ele tirou uma parte dos resíduos oleosos, sanou algumas coisas e a gente liberou o navio aqui a bem da saúde pública aqui da cidade. Tá? Então isso já não acontece mais, as coisas vão evoluindo. Né? Então esse procedimento de inspecionar o navio antes de começar a carga veio ajudar muito a gente aqui a executar essa inspeção aqui a contento. Pode seguir? Então aqui, nós nos dividimos, geralmente são 4 inspetores que vão a bordo, 3 ou 4, então um verifica a parte de documentação, o outro vai para o passadiço do navio, que é a ponte de comando, o terceiro vai para o convés principal ali, para verificar a parte de salvatagem, e ainda o quarto vai para a praça de máquinas. Incomoda, porque imagina a gente estar com o nosso carro aqui separado pela polícia rodoviária, o guardinha ali vai pedir teu documento, vai pedir para você acender a luz e tal. Agora imagina 4 pessoas por 4 horas dentro do navio, inspecionando desde o porão da praça de máquinas até a última antena do passadiço ali. Então realmente é uma coisa chata, mas é importante que seja feito. Tá? Então, aqui é uma foto aqui da nossa equipe aqui, começando a inspeção, verificando a documentação, tal. E nessa parte de documentação, eu gostaria de reforçar que esse certificado aqui, o navio ele é dotado de vários certificados internacionais, eles geralmente são classificados, né, tem uma sociedade classificadora que procede aí a inspeções deles anualmente. Então o certificado de prevenção de poluição por esgoto, ele tem que ter tanques específicos para receber as fezes dos animais, tá? O seguro P&I, ele é como se fosse um seguro de automóvel, só que ele vai segurar o navio contra acidentes de pessoal, contra poluição, com relação à remoção do casco, caso o navio encalhe, venha colidir contra uma pedra, né? Então, todos esse seguro P&I, ele tem que ter uma resolução, ele tem que ter também uma cláusula de poluição para a carga viva, né? Caso o navio vá para o fundo, tem que remover aqueles animais ali mortos ali de dentro. Tá? Esse outro aqui, seguro de remoção de casco, o Wreck Removal, que foi falado pelo Sr. Ricardo Ladantac, também, apesar do Brasil não ser signatário, nós exigimos que os navios tenham e, acreditem em mim, todo mundo tem, porque se um navio encalhar aqui na entrada do porto, ele vai sofrer tanta pressão para ser removido, que é mais fácil o cara pagar o seguro todo ano para vir uma empresa de salvatagem tirar ele daqui, do que ele simplesmente deixar de pagar esse seguro por economia. Vai ser uma economia que vai sair muito caro para ele. Então os navios têm já esse seguro de remoção para casco, e também esse aqui de poluição por derramamento de óleo, que esse é o mais comum, esse que todo mundo tem que ter.
Aqui eu tirei escaneei aqui um pedacinho do certificado de esgoto, né? Então a gente pode ver aqui que ele tem 2 tanques aqui, com uma capacidade bem grande de metros cúbicos, para recolher ali os efluentes, ali, não sei qual seria o nome ali do xixi, do cocô ali dos bichinhos ali, tá? Tem um aqui para tripulação. E aqui o P&I, ele tem várias cláusulas aqui, contra colisão, contra danos contra outros navios, quarentena, remoção de casco, etc. Tem aqui também, nesse caso aqui, para o Livestock Cargo, aqui, que é um navio que era o ARDES daqui. Tá? A inspeção, então falei da inspeção documental. Agora, falando rapidamente aqui sobre a inspeção do Convés, né, nós verificamos aquela, já focado na segurança, na salvaguarda da vida humana, se tem balsa salva-vidas para todo mundo, se tem bote salva-vidas para todos, se os acessos são com pintura antiderrapante, a parte de ferrugem também é importante verificar, a parte de estanqueidade, sinalização de redes, sinalização de acessos, de portas, está tudo demarcado, tudo bem explicadinho ali para você navegar com segurança aqui. Tá? Próximo. O passadiço do navio, que é o cabine de comando, né? Nós vamos verificar todos os equipamentos de navegação, os equipamentos de comunicação, executamos vários testes a bordo e eu gosto mais dessa parte, né? Porque trabalhei sempre em passadiço quando estava na ativa, né? Então a parte para mim é a que eu gosto mais. Pode seguir. A inspeção da praça de máquinas, olha como é que é a praça de máquinas do navio do boi. É de arrepiar, né? Olha só o motor, olha a caldeira aqui, parece coisa do capeta, né? Então a gente desce ali, a gente tem que ir com o pior macacão mesmo, é muito quente, e a gente testa a caldeira para baixo, alarme de baixo nível de água, a gente testa ali os alarmes de esgoto de porão, testa sensor de fumaça, testa... tem um checklist ali que a gente fica lá 1 hora e pouco ali dentro, né? Bomba de incêndio de emergência, máquina do leme, etc. Então o navio do boi realmente ele é, como eu posso dizer, ele é didático, né? Porque ele quase não tem nada de automático, né? Ele é aquela coisa assim das antigas, né? Então, pode seguir. Com relação aqui à área da carga viva, a nossa preocupação maior é com os acessos livres para a tripulação poder circular depois que a carga viva estiver embarcada. Que eu já falei anteriormente, a parte de iluminação, a parte de ventilação. Testamos todos os geradores, né, do navio para ver se eles têm condição de manter o navio todo aceso, ali, todo ventilado, para os bichos não morrerem ali dentro. Tá? Pode seguir. E por fim, o navio tendo passado aí em toda essa sabatina, né, vai ser liberado para carregamento. Então, após o término da vistoria de condição, a equipe de vistoria deverá entregar o original da declaração ao comandante da embarcação e uma cópia ao capitão dos portos ou delegado. De acordo com a conclusão contida na declaração de vistoria de condição para carregamento de carga viva, o capitão dos portos ou delegado liberará ou não a embarcação para o carregamento. Normalmente, a gente não libera de primeira, tanto que eles vêm lá de fora, eles confundidos na área externa aqui do porto, são inspecionados por nós aqui na área interna de fundeio, aí eles têm um prazo lá para sanar as deficiências, eles geralmente sanam rápido, porque tem interesses econômicos por trás disso, né? E aí nós liberamos eles para carregar. Caso haja pendências, né? Antes da saída, o navio só será liberado para carregamento após o seu devido cumprimento. As demais pendências já deverão estar sanadas quando do retorno do navio para um novo carregamento em portos ou terminais nas águas jurisdicionais brasileiras. Aqui eu coloquei um exemplo de deficiência do ARDE agora. Em frente a uma câmara frigorífica, tinha uma saída de emergência trancada com cadeado. E essa deficiência pode até parecer assim, poxa, mas por que não mandou abrir? Porque quem inspecionou isso daqui foi o comandante Guinter, que é o nosso decano aqui dos inspetores navais, que ele é um cara bem cri-cri, né? E ele inspecionou a parte de praça de máquinas, o chefe de máquinas do navio, que era um libanês ali, sei lá, o cara, e durante toda a inspeção o cara fumou dentro da praça de máquinas do navio, que é considerado um pênalti por nós, né? Então ele colocou a deficiência que tinha que ter aviso de proibido fumar na praça de máquinas, o chefe de máquinas foi sem capacete dentro
bateu a cabeça, inclusive, que tinha que usar capacete, mandou colocar aviso. Esse negócio de ter trancado também foi uma coisa assim, para que nunca mais fique trancado, né? Então, foi uma inspeção que chocou a gente, porque não é normal dentro de uma praça de máquinas, um lugar cheio de óleo, a pessoa ficar fumando. E era o que? Era turco, libanês, sírio, um velha guarda ali, um dente sim, um dente não, né? Mas o cara terrível ali, né? E para entender, né? A gente explicando para ele que não podia fumar lá dentro. O cara já devia saber, né? Mais de 30 anos de maquinista ali, mas, enfim, então, estou só citando aqui um exemplo, uma deficiência, né? Como a gente trabalha com gente de todo mundo, né? Isso é até interessante, a gente aprende muita coisa, né? Cada tipo de tripulação tem suas características. Então, esse pessoal do Oriente Médio, eles são meio negligentes com relação a algumas normas de segurança, tá? Então, o navio foi inspecionado no dia 25, ficou 2 dias aqui sanando as deficiências. No dia 27, a deficiência foi removida aqui pelo comandante Guinter, tá? Pode seguir. Esse aqui é o modelo da declaração que a gente emite depois que o navio é inspecionado, autorizando ele a iniciar a carga, no que diz respeito à marinha, lógico, né? Não queremos ultrapassar aqui nossos horizontes, aqui nossa fronteira aqui, né? Agora eu vou falar rapidamente, estou só 20 minutos falando, ainda tenho mais um tempinho, sobre o que aconteceu ali com o navio ali na Vila do Conde, ali no Pará, tá? Vamos aqui ler aqui. No dia 2 de outubro de 2015, o navio mercante Haidar, de bandeira libanesa, foi submetido a uma inspeção Port State Control no porto de Vila do Conde, onde foram observadas 3 deficiências, sendo uma antes da saída, que são aquelas mais graves. Ele tem que sanar antes de ir embora. 3 dias depois, foi retificada a deficiência antes da saída e autorizado o navio a atracar para carregar. Nessa tarde desse mesmo dia, o navio passou a ser atingido por uma forte ressaca, sofrendo balanços e causando a interrupção da operação de carregamento. No período noturno, devido ao balanço e variação de maré, o navio chocou-se contra as defensas do cais, prendendo 2 vezes o convés principal embaixo das defensas. Nessas ocasiões, quando os balanços cessavam, a operação de carregamento era reiniciada. Pode seguir. Na manhã do dia 6 de outubro, na fase final do carregamento, durante a maré de enchente, o convés principal prendeu-se embaixo das defensas do cais, ocasionando o adernamento para cima do cais e afundou. Então eu falei no início que isso não vai acontecer aqui em Rio Grande, porque a nossa amplitude de maré aqui é muito pequena, em torno de 40, 50 centímetros, ali é a diferença entre uma pré-mar e uma baixa-mar. Lá em Vila do Conde, se não me engano, é 3 e 4 metros que a maré varia. Então, nesse momento que a maré estava subindo, as borrachas ali do cais, as defensas, e o convés principal do navio, o navio começou a subir, aí a força do empuxo, o navio começou a adernar, ficou preso nas defensas do cais. E aí que ele capsized, né? Ele emborcou. Tá? Então, aqui em Rio Grande isso não vai acontecer, porque a nossa maré é muito pequenininha e nesse ponto aí os gaúchos aqui estão tranquilos. Tá? Então, além da poluição causada por óleo, também houve a poluição pelas carcaças de carga. O seguro do navio não possuía a cláusula de remoção de destroços, aquele wreck removal. Coube a seguradora do navio, coube a seguradora do navio fazer a limpeza da poluição causada pelo óleo, então ele tinha a cláusula para remoção de óleo, pela carga e a retirada de todo o óleo restante nos tanques do navio. O seguro do navio, porém, não custeou a faina de reflutuação da embarcação, que até hoje permanece afundada no mesmo local. O navio mercante Haidar era proveniente de Beirute, no Líbano. Então, era um porta-containers, foi transformado em livestock carrier aqui, né? Aqui é o momento aqui que o convés principal dele, a maré começou a subir e ele enganchou aqui nas defensas aqui do cais. E aí ele veio a emborcar, né? As fotos aqui do acidente. Pode seguir. Aqui os bichos aqui, os poucos que conseguiram sobreviver, me parece que a maioria morreu, né? E um navio aqui, já depois totalmente afundado. Tá? Bom, então as lições aprendidas aí no caso pela Marinha, né? A partir desse acidente, as capitanias dos postos e delegacias foram orientadas a exigir que todas as embarcações transportando esse tipo de carga possuam um seguro confiável, pertencente a um clube P&I,
contemplando as cláusulas de remoção de destroços e poluição de óleo de carga viva, e sejam submetidas a uma inspeção Port State Control. Porque a regra da inspeção Port State Control é a seguinte: se o navio tiver sido inspecionado há menos de 6 meses, perdão, há mais de 6 meses, ele tem que ser inspecionado. Se tiver sido inspecionado há menos de 6 meses, ele não precisa ser inspecionado. No caso do navio do boi, ele pode ter sido inspecionado semana passada. Se ele vier novamente aqui a Rio Grande, ele sofre uma inspeção desde o zero. Sempre vai ser inspecionado pelo Port State, sempre. Então não tem aquela coisa, pô, mas eu vim aqui na semana retrasada, saí daqui sem nenhuma deficiência. Sinto muito, vamos ter que inspecionar novamente, porque tendo em vista aí o que aconteceu lá em Vila do Conde. Esses novos procedimentos foram estabelecidos pela Portaria 194 da Diretoria de Portos e Costas e disseminados por meio de mensagens às capitanias e delegacias. Então, já estamos adotando esse procedimento desde o ano passado. Outra lição aprendida foi que os navios desse porte não devem atracar em cais onde as defensas fiquem acima do convés principal. Como eu já falei, não se aplica aqui em Rio Grande. Quando o navio estiver totalmente carregado ou próximo de plena carga, o que pode vir a prender o navio sob as defensas, como ocorreu com o navio mercante Raidar, ocasionando seu adernamento e posterior naufrágio. As defensas deverão estar sempre na altura do costado do navio. Muito obrigado. E se alguém tiver alguma dúvida... Obrigada, Paulo. Parabéns pela apresentação. Alguém? Alguma pergunta? Eu tenho. Eu primeiro, então. Vamos lá. Paulo, vocês falaram ali, fez a vistoria do navio, apareceu deficiências. Aí, duas perguntas. O prazo a ser estabelecido para o cumprimento né, a pressa que o navio tem para resolver, ou vocês têm 24 horas para resolver? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, vocês retornam ao navio para verificar que ela foi atendida, ou a declaração, como que é feita essa, foi atendida? A deficiência... A gente tem 3 tipos de deficiência. Antes da saída, que o navio tem que sanar, senão ele não sai daqui do Porto de Rio Grande. Então essa é a mais severa. Ele fica de castigo até sanar a deficiência. Por exemplo, balsa salva-vidas não está funcionando. Obrigado aí no caso, então, antes de carregar, no caso, essas deficiências. Com relação aos prazos, a gente... Pega esse microfone, me dá esse, que daí esse fica itinerando. Com relação aos prazos, se for uma deficiência antes da saída, como o Piraí complementou, ele não pode, enquanto ele não sanar a deficiência, não pode iniciar a carga. Agora, se for uma deficiência menos severa, por exemplo, tem uma janela do passadiço que está trincada. Quando chove muito, pode entrar água, mas dá para operar o navio ali daquele jeito e, enfim, essa janela não é encontrada aqui no Brasil, vai levar muito tempo para se importar uma janela nova. Então a gente dá um prazo, a gente coloca um código diferente, dependendo da situação, 14 dias, ou próximo porto, ou 30 dias, ou 60 ou 90 dias. Então, esses prazos a gente estabelece de acordo com o grau de urgência, o grau de risco que uma deficiência dessa possa gerar para o navio. Com relação à inspeção, a segunda inspeção nós vamos a bordo. Com certeza nós vamos a bordo e geralmente quem inspecionou, por exemplo, quem inspecionou máquinas vai para tirar as da máquina. Quem inspecionou passadiço vai para tirar as do passadiço, até porque o navio é grande, às vezes o colega ali não está sabendo exatamente onde que foi, qual a válvula, qual a rede, etc. Então, quem apontou a deficiência geralmente vai a bordo para tirar a deficiência. Na verdade, eu recebi a pergunta pela internet aqui de um colega que está assistindo num link do YouTube. É o colega Fábio Bessa, auditor fiscal do Ministério da Agricultura do Porto de Itaqui Madeira, no Maranhão. Eu gostaria de saber se esse checklist que o senhor mencionou, se o Ministério da Agricultura poderia ter acesso a ele, de repente através do despachante, solicitar uma via para o despachante, para prevenir até daqui a pouco uma sobreposição ou um requestionamento de algum item. Bom, agora até fiquei preocupado, tem gente vendo de fora, falei, bom, daqui a pouco eu vou ser preso. Mas como eu já estou na reserva, não estou almejando almirantado, mais nada, então me sinto mais à vontade aqui para falar as coisas, falar umas palavras assim mais... Então,
Com certeza, ele pode acessar o site da Diretoria de Portos e Costas, www.dpc.mar.mil.br. Lá ele vai ter as normas da Autoridade Marítima, que vão de 1 a 27, se não me engano. A primeira é a norma 1. Aí ele vai acessar a norma 1, ele acessa online, pela internet, sem problema nenhum. Tá? Mas acho que a pergunta dele é assim... E dentro da norma tem esse checklist que foi mencionado aqui. Mas acho que a pergunta era mais assim, a Marinha foi a bordo, fez o checklist. Ele quer saber especificamente sobre um checklist que foi feito. Entendeu? Se o Vigiagro poderia ter acesso a esse checklist já feito para ver quais foram as não conformidades identificadas para justamente não requestionar esses itens. Se você quiser, eu deixo meu cartão e ele manda um e-mail para mim e eu posso pegar, resgatar um último navio que nós fizemos com essas deficiências aí, a lista das deficiências. E com relação ao checklist, a gente tem não só esse checklist aqui da norma 1, que é específica para navio de carga viva, mas nós temos um checklist, por exemplo, se for um navio de carga geral, a gente tem um determinado checklist. Se for um porta-containers, tem outro. Se for um navio gás carrier, transporte de gás, temos outro checklist. Então ele teria que mandar um e-mail pedindo exatamente o que ele quer para eu poder pesquisar ali e mandar o checklist correto para ele. Mas tudo isso daí é ostensivo, nada secreto, nada de militar, assim, é uma coisa de apoio, né, à comunidade marítima, não tem nenhum segredo aí, pode me mandar um e-mail, eu te dou o cartãozinho depois e eu mando para ele aí esse checklist, ok? Bom dia. Eu sou Luísa da ANTAC. Queria te perguntar uma coisa. No caso do navio Aidar, você disse que não tinha um seguro para retirar os destroços. Nesse caso, a quem compete retirar? Se o dono da embarcação, por exemplo, não quiser. Bom, essa é uma pergunta difícil. O que eu posso dizer para a senhora é o seguinte, que o navio encalhado ali, ele vai começar a sofrer pressões ali, tanto, não da Marinha somente, mas dos órgãos ambientais, da Justiça. Parece que tem um procurador ali, procuradoria ali, o governo do estado, né, do Pará, está processando alguém ali, com certeza. Então, isso daí vai chegar ao armador, ao owner, ali, o dono do navio, a companhia que explora o navio, e ela, em determinado momento, ela vai ter que se responsabilizar, porque vai haver um julgamento, né, que extrapola aí o Tribunal Marítimo, né, e vai ter um juiz aí que vai dar uma ordem ali para remover o navio. Agora, quando isso vai ser feito, são negociações lentas, nós já tivemos a experiência aqui de um navio que, do ano retrasado, a Damastos, o pessoal aí da comunidade marítima aqui de Rio Grande, ó, o Pinelli até ficou arrepiado ali, que o navio literalmente foi abandonado pelo dono, né? Então, entraram vários setores aqui a Marinha, foi tomando conta do navio. Teve uma hora que a tripulação voltou para o país deles, ficou o pessoal da Marinha, Ministério Público, e até que apareceu um anjo que resolveu comprar um navio. Veio um navio aí rebocou o navio e levou ele lá para a Espanha, sei lá, para virar Gillette, não é isso? Então o navio virou Gillette, resolvido o problema. Agora, isso aqui não é de uma hora para outra. Então, como é uma coisa que envolve milhões de dólares, né, uma coisa cara, principalmente uma operação de salvatagem, que é uma coisa que ninguém quer pagar, eu acredito que no médio para o longo prazo isso aí vai ser resolvido lá na Vila do Conde, né? Então, o passado é mais difícil de consertar. A partir de agora, exigindo-se essas cláusulas, né, fica mais fácil para a gente ter um controle mais positivo sobre um navio desse daí, tá?